a graça e a paz. Que Deus te abençoe. Nós vamos deixar uma breve palavra e eu espero que essa palavra te anime, porque nós vamos estar lendo aqui em Juízes 6, versículo 1, que diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. O povo de Israel tinha ganhado a terra de Canaã. E ali eles estavam muito bem, porque Deus falava que era uma terra onde mana leite e mel. Eles estavam muito bem nessa terra, mas acontece que eles esqueciam de Deus e começavam a adorar a outros deuses. E aí então Deus, ele ficou triste com isso, sabe? Nós temos que servir a Deus de todo o coração. E aí então Deus, quando vê alguma coisa errada, ele nos dá uma aprovação, como deu uma aprovação aqui por 7 anos. Eles ficaram sofrendo, porque os vizinhos do estado do lado, os midianitas, vinham e colhiam as suas coisas e destruíam tudo. E aí, então, no versículo 4 diz, e contra eles se acampavam, destruindo seus produtos, até a vizinhança de Gaza, até, olha, o sustento deles, e eles nem ficavam com ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então passavam até fome numa terra que manava leite e mel. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus. E isso muitas vezes acontece em nossa vida. Mas também acontece que Deus, ele tem amor por nós e ele vê a nossa situação, ele vê o que nós precisamos passar. E aí então ele pegou, Deus mandou um anjo lá aonde estava Gideão, que era o juiz daquela época, ali. Aí então o anjo falou para Gideão, Gideão estava lá num lagar, aí ele lá no versículo 11 disse assim, estava malhando trigo no lagar, para pôr salvo dos midianitas. O que ele pôde tirar lá rapidinho, ele pôs no lagar e estava malhando, batendo, né? Para sair o grão, para eles poderem estar comendo o seu pão. E nisso apareceu um anjo e falou para Gideão, Gideão, você vai libertar o teu povo, porque Deus falou que ele está com vocês. E Gideão começou a falar, eu sou mais pobre, eu sou mais simples, e começou a pôr 1001 defeitos. Mas acontece que nós temos que ter fé, ainda mais quando Deus fala conosco. Às vezes nós vamos numa igreja, uma pessoa que nunca nos viu, ela entrega uma profecia e você fica assim, como? Alguém contou? Ou o pastor fala com você e a pessoa que te levou lá ainda vai dizer assim, mas como o pastor está falando isso, está sabendo de tudo? Porque Deus, ele cuida de nós, isso que é importante. O povo pecou, mas Deus, ele cuida de nós. E o anjo veio avisar que Gideão ia ganhar a guerra, e esses inimigos iam sumir dali, e eles iam prosperar. Observa bem. E aí, então, Gideão falou assim, Deus, eu tenho medo e eu vou pôr à prova. Pegou o novelo de lã de noite, colocou ele lá em cima de uma mesa, talvez, e falou assim, se tudo em volta tiver molhado e o novelo sequinho, eu vou confiar no Senhor e eu vou enfrentar a batalha. Aí, no outro dia, estava lá o novelo sequinho, tudo molhado em volta. Ai, Deus, eu vou provar mais uma vez. Olha a fé. A nossa fé, às vezes, é igual à fé de Gideão. Aí, então, ele falou assim, então eu quero que o novelo esteja sequinho, do contrário. Aliás, o novelo esteja muito molhado e em volta tudo seco. E na outra manhã foi bem assim. Aí ele convocou o povo
e falou para o povo: vamos então, vamos estar enfrentando essa guerra, porque acontece que eu tenho muito medo, mas vamos. E a primeira coisa que ele fez, ele pegou, foi derrubar os altares de Baal. Baal era um ídolo que eles adoravam e eles sacrificavam as suas crianças. Sacrificar quer dizer matar, oferecer. Como um cordeirinho era oferecido ali para Baal. E Deus não podia ver essas coisas tão feias, porque quando nós temos um filho, nós amamos e nós não podemos fazer isso. Isso não é da vontade de Deus. Esses não são ídolos para ser adorado. É o nosso Deus que criou céu e terra que deve ser adorado. E aí então eles se libertaram daqueles ídolos e ele começou a convocar o povo. Convocou o povo para ficar no monte e ele viu. Então ele estava com 32 mil soldados do exército ali no monte. Aí, quando ele convocou todo aquele povo, Deus começou a falar audível com Gideão, porque Deus viu que ele tinha necessidade. Isso que eu quero falar para você também. Deus fala com você quando você tem necessidade. Se você não tem necessidade, ele deixa você quietinho, porque é você que precisa falar com Deus. Você que tem que ter amizade com Deus. Andar com ele, como Jó falou. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço de andar contigo. Depois de toda a provação, depois de toda a enfermidade, que ele ficou leproso, sentado na cinza e limpava com o caco os seus braços, e assim ele falou, porque ele confiou, porque ele viu que Deus mudou toda aquela tristeza em alegria. Os seus filhos que ele perdeu nasceram o tanto de filhos, e os seus bens que ele perdeu, ele ganhou em dobro. E assim nós temos que confiar. Aqui Gideão começou a confiar em Deus, e ele começou a ouvir Deus falar com ele. E Deus falou para ele assim: Gideão, 32 mil soldados, às vezes tem soldados aí no meio que não querem nada, que foram porque você chamou. Observa bem, quantos será que estão na igreja? Ou nessa época, antes do Covid, iam e vinham, mas a mesma coisa. Os pecados eram iguais e tudo era igual. Mas, irmãos, aqueles que agora estão firmes são aqueles que se afirmaram mesmo com o Senhor, que confiam no Senhor. É assim que tem que ser. Não é a quantidade. 32 mil soldados. Aí Deus falou: não, fala para ir embora. Aqueles que não querem compromisso, aqueles que estão com medo, fala para eles ir para casa, cuidar das suas esposas, da sua família, e eles ficam lá. Então Gideão falou: só vai quem realmente quiser enfrentar a guerra, quem realmente quiser enfrentar essa batalha fica. Acredita quantos que ficaram? Ficaram 10 mil só. Aí Deus olha e ainda fala com Gideão: Gideão, ainda é muito 10 mil. Observa, nós queremos a igreja lotada, né? Nós queremos. E Deus, ele quer a santificação. Deus, ele quer a pureza. Deus não quer a multiplicação, não quer o número, mas ele quer ver um coração puro. E não é por isso. Deus poderia ter limpado o coração dos 32 mil, por que não? É só a pessoa se chegar a Jesus. E aí então Deus falou assim: leva eles para o riacho, e aqueles que vão ter muito cuidado para beber a água, porque todos estavam sedentos, então com esses você vai. Aí chegaram uns, se agacharam, beberam água igual um cachorrinho, mas outros
pegaram uma conchada de água e ficavam observando se o inimigo estava vindo. E você sabe que a água vaza pelo vão dos dedos, né? Então eles pegavam e demorou para eles tomarem a água. Demorou, mas sabe quantos que foram para a batalha? 300 só. Tinha 32.300. E aí eles foram. Aí Gideão disse assim, que eles vão pegar as suas provisões, e daí então eles vão pegar as suas tochas, e vão estar acesas, e vão estar com a sua trombeta na mão. E quando ele falar, é agora, então todos vão tocar e as tochas e vão ficar correndo com o fogo. E os inimigos, em vez de atacar, então, o povo de Deus, eles, fugiram. E eles puderam entrar para saquear aquela cidade e dominar aquela cidade. Por quê? Porque Deus prometeu que estava com eles. E eu quero falar para você, Deus, ele está do teu lado. Eu não sei qual é a sua preocupação, qual é o seu problema. Se você tem algum problema na justiça, tem alguma dívida, tem dificuldade no emprego, está com problema de saúde, eu não sei, mas você está sabendo o que dói, qual é a tua necessidade. Uma coisa eu quero falar para você, quando nós estamos fracos na fé, e quase não conseguimos orar, quando nós não temos condições de ler a Bíblia, Deus tem misericórdia de nós. Um louvor que nós cantamos, aquele quero que valorize, ele diz que com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo leva as tuas petições ao Senhor. Diz que no céu tem vasos de ouro com incenso, que são as orações dos justos, não dos pecadores. O que nós devemos fazer? Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Jesus, me ajuda, eu preciso de ti. Às vezes você dá umas escorregadas, mas Jesus, ele te traz de volta. Olha aqui, o povo de Deus ficou 7 anos sofrendo, provavelmente 7 anos afastado de Deus, depois de ter ganhado a terra de Canaã e tantas bênçãos que eles viram pelo deserto, 40 anos andando pelo deserto, e Deus dava o maná, Deus dava as cordonizes, Deus secou o mar vermelho para eles passarem, tantas bênçãos, mas quando estava tudo bem, eles se desviavam do caminho de Deus. E nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós temos que estar firmes, porque o Senhor sempre está do nosso lado e Ele sempre dá um escape para ajudar. Ele sempre vem falando ao nosso ouvido, bem calminho: que queres que eu te faça? E olha que maravilha. Depois, no versículo 28 do capítulo 8, a última parte, diz assim: e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Eles sofreram quanto? 7 anos. Mas estavam em paz 40 anos. Aí você vê como Deus é Deus. Como Deus é grande. Como Deus nos ama. Então, o que nós precisamos fazer? É confiar nele. Nós entregar inteiramente nas mãos dele. E ele vai fazer a obra em nossa vida. Eu vou orar por você, meu Deus. Eu sei que nós temos tantas lutas. Mas obrigada, Pai, que o Senhor morreu na cruz por nós. E o Senhor não acusou ninguém ali, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E até hoje, Pai, quantas vezes nós erramos, quantas vezes não sabemos o que fazer. Mas, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nossa vida. Enche-nos com a tua paz, com o teu amor.
Venha falar a cada coração, meu Pai. Eu entrego, Senhor, cada problema, cada ansiedade em Suas mãos, porque eu sei que o Senhor pode e o Senhor tudo fará. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarda. Deus te dê a paz em teu coração e também na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.